Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé. Caros amigos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Que honra estar aqui mais uma vez para mais uma semana de estudos edificantes à luz da nossa doutrina espírita, com muita satisfação aqui pela Rede Amigo Espírita. Quem quiser nos acompanhar aqui pode entrar aí no YouTube, tem um canal da Rede Amigo Espírita. Hoje nós estamos com mais de 350 mil seguidores no YouTube da Rede Amigo Espírita. Também estamos no Instagram. Olha que legal isso, hein? Tecnologia maravilhosa essa. Um compartilhamento desse vídeo em várias redes sociais. Então estamos também no Instagram, estamos também no Facebook. E é para nós motivo de muita alegria poder estar aqui por mais uma semana, usufruindo da nossa capacidade de raciocínio, de poder ter se levantado hoje pela manhã, de ter podido experimentar aí o nosso cérebro funcionando adequadamente. Enfim, são muitas bênçãos nesse momento, e que, se a gente for pontuar mesmo, nós vamos aqui até um meio-dia mais ou menos e não termina fácil não, ele fica metade ainda para trás, né? Então, um beijo para vocês todos aí, amigos queridos que estão aqui no YouTube. Daqui a pouco a gente vai dar uma alôzinha aqui pontual para todo mundo, pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram, pessoal que está aqui no meu perfil, enfim. E vamos que vamos, mais um dia, semana de número 201. E o bom dia da Estela para nós? Parece que a gente combinou de estar de cinza aqui, mas não combinou não, hein? Foi sem querer, ó. Brilhe vossa luz. Muito bom dia a essa turma querida que fortalece a corrente de estudo desse evangelho. Bem-vindo a você, bem-vinda. Se você é a primeira vez que está aqui, quem é esses dois cabeçudos aí? Oceander Vesque, Stella Onish. Há um tempo nós fazemos esse evangelho. E se você está entrando na doutrina espírita agora, não estamos aqui tentando convencer ninguém a ser espírita, mas tentando entender um pouquinho mais do que é estar aqui, vivo. Fazendo o quê? Para quê? Para onde eu vou? Um cotonco eu vou, né? Não é assim? Bom, fiquem à vontade para comentar. Se possível, a gente ler alguma pergunta. A mensagem de hoje com certeza vai fazer muito sentido na sua vida, assim como fez na minha, do Oceander. E se tudo que faz sentido a gente colocasse em prática, iríamos atingir o foco do evangelho. Sabe qual que é o foco? Você ser espírita, você ser estudioso de alguma religião. O que é o foco de estudar o evangelho? É ser feliz. Na medida do possível, caminhando aqui em um mundo entrando em regeneração, né? Feliz falar isso. É o mundo entrando em regeneração e você aí caminhando mais leve. Mas tem problemas? Não, com problemas. Mas enxergando eles de maneira diferente. Não é não, Sander? Mas o mundo de regeneração não ia ser um mundo onde tudo ia começar a se tornar perfeito e a gente ia ter uma vida tranquila. Essa pandemia aí, isso aí faz parte também do mundo de regeneração? Se faz. É o casulo que a gente tá. Entramos no casulo. Vamos sair borboleta ou não vamos? Se faz, hein? Quem espera vida de férias assim, tá enganado. Não entendeu o sentido da vida ainda. Mas então Deus quer que a gente fique sofrendo, passando pandemia para nós aí? Não, Deus quer que a gente se aprimore. E é nessa busca que nós estamos. Até de compreender uma pandemia, né? Mas não vamos nos alongar muito sobre isso não, porque... A Cláudia tá falando que a música é boa. É isso aí, a gente coloca já pra animar. Pois é, Cláudia. Quem quiser seguir essa música, que foi indicação da minha amiga Val Kelly, que está aqui.
É do Peter Hilland. Depois que ela falou, a gente nunca mais colocou outra, né? Pois é. O Valquera indicou, vocês têm que ver uma música sensacional pra colocar de fundo aí. E você entrar no canal do Peter, não é Peter com... É P-E-D-E-R. Peter. Peter, em vez de ser Peter, né, com T, é com D de dado. Então pesquise no YouTube aí. Peter Hilland. Hilland é H-E-L-L-A-N-D. Peter Hilland. Mas ele só faz músicas sensacionais. Não dá pra faxinar a casa com essa música. Se você faxinar, você vai dar uma cochiladinha, você cai assim. É pra quando a gente não... pra poder... Eu vou brigar hoje eu vou falar aquelas verdades. Coloca essa música, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra vocês ouvirem bem, ó. Bom, né? Pronto, agora eu abaixo aqui. Pronto. Está no ar aí, vocês sabiam que, curiosidade, quer saber uma curiosidade da Rede Amigo Espírita? Só nesse domingo agora, a Rede Amigo Espírita fez 25 transmissões ao vivo. Foram 25 preleções, estudos, palestras, enfim, e congressos e tudo mais que continuam ativos aqui nas redes sociais. 25 transmissões, eu vou te falar, é o maior canal de divulgação do espiritismo do mundo. E se inscreve lá, deixa o sininho tocar que avisa o tempo todo. Pois dá pra escolher o palestrante. Você pode escolher. Não, eu quero ver só pelo YouTube. Beleza, tem um canal no YouTube lá que você vai ser bem assessorado. Eu quero ver só pelo Facebook. Tá lá no Facebook para você acompanhar. É só se inscrever. Se você estiver no YouTube, acione o sininho para você receber as notificações de cada vídeo que é lançado. Você vai receber uma mensagem, olha, Rede Amigo Espírita postou um novo vídeo lá, ou então tem uma transmissão ao vivo. E no Facebook também. Se você curtir a Rede Amigo Espírita e colocar ela como prioritária, você vai poder usufruir desse conteúdo maravilhoso. Esse, por exemplo, nós estamos aqui produzindo hoje, é realizado também nos outros dias da semana. Todo dia, 8 horas da manhã, temos o Evangelho no Lar aí sendo realizado. Não por nós, né? O nosso aqui, meu e da Estela, somente às terças-feiras. Mas durante a segunda, na quarta, quinta e sexta, tem também os outros nossos companheiros, outros trabalhadores aqui da nossa causa espírita, divulgando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Lembrando, se você estiver aí com o seu copo de água para ser fluidificada, esse é o momento de deixar aí próximo de você, onde você estiver, e vamos então para a prece da Estela, para a gente dar início ao estudo de hoje, que está muito legal. Vou até colocar o tema aqui já para a gente já ir se familiarizando com ele: submissão e resignação. Esse é o assunto que nós vamos aqui abordar à luz dos espíritos superiores que trouxeram essa lição no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá para a prece? Vamos lá. Pessoal, só para nível de curiosidade que nós estamos monitorando aqui, estamos em mais de 250 aparelhos ligados e é uma corrente muito forte, muito boa, não é não? 250? Muito bom. Vamos lá então para a nossa oração. Se você puder acompanhar a minha voz aí, se você puder ficar em um lugar mais tranquilo, tá bom? Amado Mestre Jesus, seus benfeitores que acompanham, todas as pessoas que gostam de falar sobre o bem, sobre o enriquecimento da alma, estudando o Evangelho que Jesus deixou aqui para nós. Esses benfeitores amigos, com a permissão de nosso Mestre Jesus, que adentre os nossos lares e com facilidade, quando estamos aqui buscando entender o Evangelho, adentram com facilidade também a nossa mente. Que eles possam fazer o trabalho que são designados a fazer hoje, amolecendo as nossas dificuldades em nos fazermos mais flexíveis e assim, caminhando mais leve iremos. Muito obrigado, Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, abençoando os corações de quem se vê nesse momento em aflição, em angústia, por estarmos passando esse momento de um resgate coletivo, resgate não, de uma prova coletiva, Senhor,
que é a pandemia, que possamos nos fortalecer em fé, emanando de nossos corações que tem um pouquinho de entendimento de vossa palavra, Mestre, um pouquinho de luz para as famílias e para as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Abençoa, Senhor, todos que estão ligados nessa corrente, pelo nosso coração, encarnados e desencarnados, amigos e até mesmo inimigos da causa e das pessoas aqui presentes. Muito obrigado, Mestre amado Jesus. Obrigado, benfeitores amigos, e obrigado a todos os amigos aqui dessa corrente. Que assim seja. Gente, trouxe um livrinho hoje tão bacana. Ele é pequenininho, ó. Esses livros aqui, para quem se interessar, o Ailus que a gente trabalha tem, a Biblioteca da USE de São José do Rio Preto está entregando gratuitamente na casa da pessoa. É só entrar em contato ou pelo Facebook, ou aí procurar no Google, ou na sua cidade, você vai encontrar, porque é um acalento. Você deixar na sua cabeceira e abrir e ler uma palavra bacana. Hoje, para fazer um link com a mensagem do Evangelho, nós separamos do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli, a psicografia do Espírito Irmão José. O capítulo se chama Compreensão. A compreensão é a base de uma vida tranquila. Revolta e desespero sempre trazem mais dor. Olha que pequenininho, mas tão profundo, né? Pois é. Uma frase dessa nós precisamos refletir a fim de que a gente encontre razão nos nossos raciocínios, nas nossas ações, né? E hoje, então, dando sequência ao nosso estudo semanal, que é o que mais importa aqui nesse estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa versão nossa aqui, velhinha, já surradinha. Aqui embaixo aqui, já deu uma desrosqueada aqui o espiral, ó. E vai subindo aqui, ele vai subindo para cá e vai desaparecendo aqui de baixo. Depois tem que rosquear de volta aqui, ó. Estamos na reta final, meus amigos. Hoje, capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Coletânea de preces espíritas. Itens 30, 31, 32 e 33 de título, como está aqui embaixo, ó. Submissão aqui, ó, e resignação. Vamos lá. Item 30, prefácio. Quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma de nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual, ou de uma expiação de falta cometida em existência anterior. E neste caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal presente, e não as consequências ulteriores e favoráveis que ele pode ter. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro, como a cura de um doente resulta dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar corajosamente as atribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas, e que se apliquem a nós estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Item 31, prece. Meu Deus, soberana é a vossa justiça. Todo sofrimento neste mundo, portanto, deve ter uma causa justa e a sua utilidade. Aceito a aflição que estou provando, ou que acabo de provar, como uma expiação para as minhas faltas passadas e uma prova com vistas ao futuro.
Bons espíritos que me protegem, dai-me a força de a suportar sem murmurar, ou de a lembrar sem queixa. Fazei que eu a encare como uma advertência providencial, que ela enriqueça a minha experiência, que abata o meu orgulho e diminua a minha ambição, a minha tola vaidade e o meu egoísmo, que contribua, enfim, para o meu adiantamento. Item 32. Prece. Sinto, meu Deus, a necessidade de orar para vos pedir as forças necessárias a suportar as provas que me enviastes. Permiti que a luz se faça em meu espírito com a devida intensidade, para que eu possa apreciar toda a extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar. Submeto-me com resignação, ó meu Deus, ai de mim! É tão frágil a criatura humana que, se não me sustentardes, poderei sucumbir. Não me abandoneis, Senhor, pois sem o vosso amparo eu nada posso. Item 33. Prece. Elevei o meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido, porque és a minha força e te peço, meu Deus, que não me abandones. Estou esmagado ao peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, pois conheces a fraqueza de minha carne. Não afastes de mim o teu olhar. Estou devorado por uma sede ardente. Faze brotar a fonte de água viva que me dessedentará. Que meus lábios só se abram para te louvar e não para reclamar das aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és a razão e o fim da minha vida. Seja bendito o teu nome, quando me feres, pois tu és o Senhor e eu o seu servo infiel. Curvarei a fronte sem uma queixa, porque só tu és grande, só tu és o alvo das nossas vidas. E que assim seja. Bom, meus irmãos, quantas mensagens o Evangelho traz para nós. Todas elas cabem em nosso coração. Mas essa de hoje, em particular, ela traz uma peculiaridade. Ela serve para você no momento que você está em aflição, no momento que está doendo. Quantos de nós já não passaram esse momento? Quantos momentos ainda não vamos passar? Ai, credo, vira essa boca para lá, Estela. Mas são momentos de prova. E se eu tiver o entendimento de como passar, vai ser melhor. Não vai? Às vezes você não tem que fazer um exame. Você já fez aquele exame, por exemplo, endoscopia. E hoje nós temos o Google na mão. E aí você procura como faz endoscopia. Ou você pergunta para alguém, fulano, você já fez endoscopia? Aí a pessoa fala assim para você, ah, é tranquilo, o pessoal te dá uma anestesia. Eu nunca fiz, mas tudo que eu sei sobre isso é tranquilo. Ou pode ser que você vai perguntar para a pessoa errada, que vai falar, é um pesadelo, é o pior exame que existe no mundo, essa tal dessa endoscopia. Bom, o que eu estou tentando fazer de elucidação para a nossa mente é que no momento que você estiver em aflição, o Evangelho de hoje traz calma. Existe uma prece para você entender o que está acontecendo e pedir força para atravessar esse momento. Então é como se você tivesse perguntado para aquela pessoa bacana que diz assim, vai em paz, endoscopia tranquilo, nossa, eu fiz, depois de 1 hora já sai ali. O Evangelho é isso, é para te deixar com mais calma. Só que existe um elemento nesse estudo de hoje que, se nós não usarmos, vai ser complicado, que se chama compreensão. O próprio capítulo de hoje é submissão e resignação, não é? Então vamos compreender um pouco o porquê que nós devemos ser submissos e resignados. Compreender no sentido como o irmão José aqui mesmo disse, ó, a compreensão é a base de uma vida tranquila. A vida tranquila é de quem não tem problema? Não, a vida tranquila é de quem passa o obstáculo com serenidade, com tranquilidade. Revolta e desespero sempre trazem mais dor. Para compreender
o momento de aflição que você pode estar passando agora, ou o momento que você vai passar ali na frente, com compreensão, com resignação e submissão, para compreender esse momento, nós vamos nos reportar ao momento em que éramos criança. Ou se você é mãe, avó, está vivendo esse momento agora, revivendo em outra situação. Agora você é o adulto. Você já viu criança revoltada? Outro dia eu fui... A minha filha mais velha tem 12 anos, a menorzinha tem 4, inclusive eu tenho que dar vacina nela. Talvez eu vá hoje ou amanhã. E eu lembro certa vez que eu fui vacinar minha filha de 12 anos e tinha um menino lá que ele saiu correndo quando ele viu que a fila que ele estava era vacina. Ele saiu correndo, tadinho, desesperado. E naquilo, a mãe correu atrás brava, precisou de uma outra enfermeira segurá-lo para poder dar a injeção, a vacina. E aí a gente pensa, tadinho, e é tadinho mesmo, porque a vacina teve que ser aplicada a ele de uma maneira mais bruta do que uma criança que mesmo sabe, tá doendo, mas me dá força aqui para aguentar, vamos rápido, tá entendendo como que eu tô tentando me colocar no lugar de uma criança? Ele saiu correndo, a mãe correu atrás dele, então já gerou um pânico. Poxa, imagina você sair correndo do lugar e um monte de gente correndo atrás de você. Você viveu uma perseguição quando você é criança. Isso pode refletir lá na frente. No local inteiro lá, que era aqui em São José do Rio Preto, se chama de UBS, mas eu acho que chama UBS no Brasil inteiro, né? É a Unidade Básica de Saúde. É âmbito nacional, né? Então imagina, já gerou um pânico. Depois, quando essa mãe segura, ela segurou com certeza com mais força. Depois, quando ele entrou se debatendo na salinha, ele se debatendo, a enfermeira teve que segurar para outra aplicar. Então, eram 3 adultos ali que pareciam monstros. Por quê? Porque teve uma revolta ali naquele momento. E o que acontece com uma criança, então, que senta e a mãe explicou bem como o Evangelho explicou. Vai doer, mas eu tô aqui. Vocês conseguiram entender nessa prece da maneira que eu entendi? Os espíritos amigos nos fortalecendo, dizendo, olha, tá difícil, mas você vai aguentar, porque você tá pedindo força e a gente vai dar. E que força é essa? É uma força de você enxergar com mais amplitude o que está acontecendo. Ah, então eu vou lembrar da minha vida passada e o porquê que eu estou sofrendo agora? Você vai sofrer do mesmo jeito. Não vamos lembrar da nossa vida passada. O que é dor é dor. Ou você já viu alguém que perde um filho, por exemplo, que para mim deve ser a maior prova que um ser humano atravessa aqui na Terra. Perde um filho. Ah, eu vou ver lá na outra encarnação o porquê disso. Não, vai doer do mesmo jeito, porque o que dói de perder um filho é a saudade. O que dói de perder o filho é perder esse vínculo que a gente estava aqui construindo terreno. Então não adianta saber o que aconteceu. Adianta o que então? Adianta eu atravessar esse momento, continuando, respirando e prosseguindo. É fácil fazer isso? Com certeza não. Mas aí nós temos uma prece que vai te ajudar a ter força, mostrando que, calma, pede força para Deus. Isso está acontecendo porque é assim que é para ser. Outra situação que nós vemos enquanto crianças é quando um pai muda. Teu pai já fez mudança? Não, o Sandro acho que passou a infância dele inteira na mesma casa, né? Só com 15 anos que eu mudei. Ah, com 15 anos. Para criança, quando ele tem essa mudança de bairro, de casa, é muito triste. Porque eles fizeram amigos, ele frequentava aquela escola que ele gostava da tia da escola e de repente ele perde tudo. Existem pais até que dizem assim, eu não vou mudar porque meu filho gosta tanto ali da escolinha que ele tá, eu não vou mudar, eu preciso, mas todo dia eu viajo aí 3 horas, não tem problema. Isso não tá certo. Porque a criança precisa dessa dor. Ele está sob o nosso comando. Assim como nós, humanos, estamos sob o comando de Deus e passamos por dificuldades e mudanças, olha aí o nosso clima. Aqui em São José do Rio Preto, a gente chega a bater os 40 graus. E daí tem meses, você gostando de inverno ou não, você vai ter que dormir com cobertor e meia.
Não é? Valquéria tá lá no Rio Grande do Sul? Tá. Gostando do inverno ou não, o pessoal de lá bate queixo. Essas são as mudanças da vida e tem muito mais mudanças. Você tem saúde, de repente você não tem. Você tem um emprego, de repente você não tem. Você tem uma casa, condição financeira boa, de repente você não tem. Você tem Então, cabelo, de repente você não Você tem. tem cabelo, depois de repente com 20 anos, foi 20 anos, amor, você começou 20 a perder. e pouco, é. 20 e poucos começou a perder os cabelos. E aí ele tinha um apego nos piolhos também. Pode e aí... perder o cabelo, não pode perder o juízo, né? Ó, você tá me Tá bom. desconcentrando aqui, hein? Brincadeira, gente. É que é engraçado pensar que essas mudanças, elas doem. Não evite as mudanças dos seus filhos. É só um parênteses que eu tô abrindo aqui, porque a vida vai trazer mudança a ele. Vai ter um ente querido. Você já tirou uma poltrona da sua casa? Aquela poltrona que ficava naquele lugar? A gente sente falta da poltrona, tem até desvia para não bater o dedo numa poltrona que não existe mais. Imagina perder um ente querido. Deus me livre, isso acontece. E não é jogando praga, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Estamos na Terra. Estamos aqui em viagem, estamos aqui em uma escola. Então aqui vai acontecer essas mudanças. Quantas mudanças você pode evitar para o seu filho? Poucas. E você deve evitar? Não. Ele gosta da professora do primário dele que ensinou ele a fazer letrinha. De repente, no segundo ano, ele pega a bruxa. Ai, eu vou mudar meu filho de escola. Não, não vai. A não ser que ela estiver batendo nele, mas aí ela vai ser presa, né? Porque não pode. Foi a época da palmatória já, né? A minha mãe viveu essa história. Minha mãe é de 46. Eu acho que se você tiver alguém dessa idade, atravessaram por esse momento da humanidade em que ainda existia muita crueldade nos corações humanos. Hoje, nós temos na legislação que um professor jamais pode colocar a mão em um aluno. Enfim, mudanças vão acontecer. E que jeito que eu vou lidar com essas mudanças? Compreendendo, respirando e tentando me tranquilizar para eu enxergar de uma maneira mais clara que essa tempestade, ali na frente o sol está nascendo já. Só que se eu ficar revoltado, você já viu uma criança que faz birra? Primeira coisa que ela faz, ela se joga. Porque a birra é isso. Você é adulto, você não se joga, mas o seu espírito cai, a vibração. Porque comigo isso não é justo, isso não é possível, esse debate. E no momento que você está se debatendo, eu nunca vi alguém se debater assim, ó, Senhor, tá difícil aqui, porque comigo não, você não consegue nem ter essa voz. A revolta é uma coisa séria. Ah, eu não sei o que Deus quer comigo. Aí a gente olha para baixo. Quando nós olhamos para baixo, a gente não enxerga. Fisicamente a gente faz isso. Pode reclamar de qualquer coisa, você não consegue reclamar assim, porque assim é louvor, assim é gratidão. A própria expressão corporal nossa mostra o que o Espírito está fazendo. Então, quando nós estamos reclamando, a gente abaixa o ombrinho, baixa a boquinha, olha para o chão. E aí você não enxerga as portas que estão se abrindo. Conheço pessoas que terminou o relacionamento há 10 anos atrás e não está enxergando. Por quê? Porque está reclamando ainda. A situação de vítima nos faz abaixar a cabeça. E a gente precisa abaixar a cabeça para Deus. Aceitar, mas não é desse jeito, com revolta, com incompreensão. É um abaixar a cabeça de aceito, Senhor, mas me dê força para continuar caminhando. E você vai ver que esse problema que você está atravessando, ou você vai atravessar, ou a que você atravessou lá atrás, teria sido mais fácil. Eu não sei o que me aguarda, gente, eu não sei o que aguarda para a Estela. Já passei momentos em que eu posso avaliar hoje que eu poderia ter sido melhor, que eu poderia ter agido diferente, ou alguns momentos que eu fui até feliz, falei, poxa, eu agi de maneira bacana diante daquela tormenta. O importante é saber que o tempo todo Deus está conosco. E ser feliz não é você ter a vida que quer, a vida que deseja, é aceitar e amar a vida que tem. Se essa vida que você tem está faltando um pé com menos dor, poxa, te sobrou o outro. Você perdeu o que na sua vida que ainda está se debatendo? Não se debate, não. Sobrou muita coisa ao redor ainda. Desfoca do problema. Porque aí você vai conseguir enxergar lá, aquela luz no final do túnel. Não podemos ser igual às crianças birrentas. As crianças birrentas, elas são mais difíceis
de lidar. Então, sendo mais difícil de lidar, a gente tem que ser mais duro. E não é, você bate na criança birrenta, nós não batemos. Mas temos que fazer com que ela compreenda, e fazer com que ela compreenda, ela fique escutando o sermão. Uma criança birrenta, a gente tem que dar aqueles castigos de tira celular, também você não vai brincar disso, porque nós precisamos ir educando ela de uma maneira que ela se encaixe na compreensão. Não seja uma criança birrenta. Se você não está aceitando essa condição hoje, imagina precisar nascer na África, porque acho que Deus deve fazer isso conosco. Por que nossos irmãos africanos, Moçambique, por exemplo, por que eles não têm nem água para beber? Porque de repente, pensando nessas encarnações como um flash na nossa vida eterna, porque é muito rápido, gente. O que você está atravessando nessa encarnação? Calma, é um processo, é rápido, a vida eterna. Nossa irmã Kika colocou aqui que voltou mandioca, e o outro, mandioca engraçado, né? A pessoa tem o apelido de mandioca, deve ser uma pessoa muito bacana para ter o apelido de mandioca. A gente sabe que você só brinca com alguém que é muito bacana. Então o mandioca chegou agora no plano espiritual, partiu aqui deixando saudades nos corações das pessoas. E o que aconteceu com ele então? Ele voltou para a pátria espiritual. Lá é o nosso lar, lá. Aqui estamos vivendo essas provas, vivendo essas experiências, e vamos viver da melhor maneira possível. Vamos viver com tranquilidade, com compreensão, sem queixa, sem reclamação, sem azedume. De agora em diante, Senhor, o que estiver acontecendo na minha vida, eu vou aceitar. E aceitar não significa, Deus me mandou um diabetes, né? Tá bom, fazer o quê? Eu vou continuar a vida aí. Não. Se eu tenho um diabetes, é porque eu preciso pôr o pé no freio. É uma doença chata, que vai depender de mim também, regular ela. Poxa, se ele mandou diabetes, é que eu estava me perdendo na alimentação. Papai do céu quer que eu viva até os 100. Mas como eu estou desenfreada, ele precisou me mandar um diabetes, porque senão eu iria desencarnar com 60. Isso Deus quer de nós. Sempre tem uma compreensão para o espírito. Não pense na sua carne, não pense nos prazeres. Conheço uma pessoa que gostava muito de jogar futebol, mas muito. Então passava 5 dias jogando futebol da semana. O que tem? O que tem que é um prazer só da carne? E aí essa pessoa teve um problema na perna. Depois que teve o problema na perna, o que aconteceu com o futebol? Diminuiu para 1 a 2 vezes. E os outros 3 dias na semana? Os outros 3 dias na semana passou a ser mais útil para o espírito, fazendo coisas que agradam o espírito, porque o futebol só agradava a carne. Então, o que agrada a sua carne pode ser que você está exagerando e Deus vai precisar pôr um freio. E na hora que Ele coloca esse freio, a gente vai se debater, mas é para o bem do seu espírito. Pensa nisso. As pessoas que se afastam da sua vida, às vezes se afastam da pior maneira, brigando, por exemplo. Sai batendo a porta, um funcionário, um amigo. De repente, foi um livramento na sua vida, porque ali na frente vocês iam matutar alguma coisa errada. Quem sabe? Aceita, abençoa, porque a pessoa que vai partir também, ela é um irmão, ela é uma irmã. Então abençoa, vai. Mas eu não vou ficar lutando contra os acontecimentos. Vou pedir perdão se necessário, vou me perdoar do que fiz, mas eu vou continuar andando. E quando nós temos essa serenidade de continuar andando, com tranquilidade de que Deus está regendo a minha vida, fica tudo mais fácil, tá bom? E é isso que eu tinha para falar, e agora o Oceander vai trazer umas elucidações para nós. Pois bem, eu estava lendo aqui, relendo, o texto, e tem uma parte que, no item 32, que a espiritualidade nos recomenda assim: o amor que me aflige porque quer me salvar. Olha isso. Estou sendo amado e não estou percebendo. Estou passando por aflições que são interpretações minhas, obviamente, coerentes com o meu modo de entender as coisas. Mas essa aflição que eu sinto faz parte de um amor que coordena ações e atos que estejam ocorrendo na minha vida, mas porque me amam, como bem a Estela disse há pouco. Às vezes você para de fazer algo que você sempre fez porque aquilo não estava mais enriquecendo o teu espírito.
Então, esse capítulo do Evangelho aqui, no capítulo 28, tem como propósito nos ensinar a orar, mas primordialmente o foco dele é nos trazer orientações dentro da oração de como proceder, como enxergar tudo que nos ocorre. Imaginem vocês que se por apenas um segundo houvesse a possibilidade de Jesus, de Deus, dessa organização que nos coordena, que nos assiste, nos ampara. Imaginem se há a chance de, por um segundo apenas, o Cristo, vamos dizer assim, essa força superior, Deus, o nosso Pai, esteja com desdém para as nossas problemáticas. Imagine se é possível Jesus, por um segundo apenas, dizer assim: quer saber? Você anda que se vira agora um pouquinho aí, não vou ligar muito para ele não. Ele que resolva os problemas dele. Aí ele criou, ele que resolva. Vocês acham que Jesus está querendo, tem algum interesse que a gente sofra alguma coisa? Não? Uai, se ele veio nos ensinar que nós precisamos nos amar e que ele afirmou várias vezes que nos amava profundamente, do jeitinho que a gente é, será que esse cara então estava de brincadeira com a gente? Será que o amor dele é só no momento que ele estava aqui encarnado? Agora ele já retornou ao mundo espiritual, ele está assim deixando a gente, cada um seguir o seu caminho aí, cada um que se vire? Ou será que Jesus nos ama muito e está assessorando os nossos passos, respeitando o nosso livre-arbítrio e pouco a pouco está nos deixando experimentar o fruto daquilo que andamos colhendo, porque nós mesmos plantamos? É essa a resposta verdadeira. Não existe negligência vinda da parte do alto. Nenhum de nós está desassessorado. Será que existe essa palavra? Acho que deve existir. Essa existe, né? Essa existe, né? Essa a gente não teve que inventar. Então, se não estamos desassessorados nem um segundo sequer, é sinal de que tudo que está acontecendo está sendo monitorado, está sendo permitido. E se está sendo permitido, tem uma finalidade pedagógica, educativa. Tem uma finalidade de deixar a gente experimentar as ações que nós mesmos realizamos. Então, a explicação que o Espiritismo nos dá, que nos traz aí grande diminuição de angústias, é: se não tem explicação nessa existência, estamos hoje experimentando ações que nós realizamos no passado. E muita gente veio me dizer isso. Eu tinha realmente essa, vamos dizer assim, uma certa ira, dizendo assim: mas como é que eu posso hoje pagar um negócio que eu fiz aí no passado que eu não lembro? Eu não estou lembrando. Ainda bem. Não é justo isso, hein? Por exemplo, eu comi demais na outra existência, agora eu nasci com diabetes agora. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui, uma forma hipotética aqui de frente fazer uma análise. Não é justo eu ter diabetes agora. Eu não lembro que eu comia muito. Eu não estou recordando. Não sei se eu era homem, se eu era mulher, se eu era brasileira, se eu era chinês, se eu era indiano. Mas você não lembra claramente, mas o teu espírito lembra. Você pode ter certeza disso. Que dentro de nós existe uma fagulha que não só demonstra a nossa personalidade, mas dá a dimensão de tudo que nós já realizamos. Então, claramente, por exemplo, eu não lembro quem eu fui em outra existência. Eu não lembro. Mentira. Se eu falar que eu lembro de alguma coisa, é mentira. Não lembro. Mas eu sei que hoje eu tenho características, até físicas, que são pertinentes à minha necessidade. Então eu brinco sempre com o exemplo do cabelo, né, de ser careca e tal. Quer dizer, e eu sei que dentro de mim, talvez iria ter uma vaidade um pouco mais do que eu já tenho, que é um defeito nosso, né? Um defeito, porque ela passa da linha do razoável. Então, vou pôr você careca aí pra você baixar a bola um pouquinho mais, pra você não ficar se achando bonitão, com aquele topetão, você sopra assim, faz assim a franja. Quer dizer, vamos dar uma freada nesse peão aí, que ele já foi muito vaidoso aí, então vamos... Quer dizer, faz sentido, não faz? Ou então vamos dar uma limitação física para ele. Vamos dar aí uma como nós falamos do diabetes aqui, uma característica, uma doença que vai fazer com que ele seja mais moderado na sua alimentação. Vamos então providenciar para ele, para proteger ele, como está aqui, o amor que me aflige porque quer me salvar, hein? Lembrem dessa frase.
É um amor de Deus. Ah, mas está me afligindo. Mas quer te salvar. Está querendo te salvar. Mas salvar de quem? Quem? Tem algum leão querendo me comer? Tem. Tem os nossos defeitos morais. São leões querendo nos devorar. Mas não é um leão de fora, não? Não é um capeta aí que quer me pegar, não? Não tem capeta não, gente. Os nossos irmãos espirituais aí menos adiantados, eles estão em volta de nós quando nós damos permissividade a isso. Mas assim, eles vão nos influenciar se a gente dá permissão. O que nós temos que lutar mesmo é contra esses leões íntimos. A nossa vaidade, como eu falei há pouco, a nossa soberba, a nossa teimosia. Quanto maior, eu já falei essa frase aqui, vou falar mais, acho que deve ser a 49ª vez. Eu amo essa frase. Que eu falo, só nesse mês de julho eu já falei umas 50 vezes aqui. Viu? Tamanho do nosso inferno é o tamanho da nossa teimosia. Pois bem. Teu inferno tá grande? Nosso inferno tá muito grande? Tá. Tá difícil suportar, hein? Olha, não tô aguentando não. Preciso fazer uma autoanálise aí. Está havendo alguma falha nossa. Ah, não, mas agora eu te peguei, hein, Oceano? Agora eu te peguei. Esse inferno que dá na minha vida não depende de mim. Não fui eu que plantei. Ele falou, olha, eu até acredito que não foi você que plantou, não, mas se ele está acontecendo, ele tem razão de ser. E talvez aí, como nós estamos vivendo aqui agora, ah, mas eu não mereço esse negócio de corona aí, não. Eu não sou mau, eu sou uma pessoa boa. Mas você está no mundo, não está? Quem está no mundo está no mesmo barco aqui. Uns estão em primeira classe, né? Outros estão lá no sótão do navio, né? Mas nós estamos todos no mesmo barco. Quer dizer, todos nós precisamos passar por isso. Até para aqueles que estão sucumbindo, vamos dizer assim, que estão retornando à pátria espiritual, especialmente para nós que estamos aqui experimentando, por exemplo, aquisição de virtudes. Ah, mas tem gente que está entrando em desespero, como disse o Ronaldo Okawa alguns dias atrás aí. Tem gente que está ficando em depressão. Ficar em depressão também é um momento de interiorização, é um momento de busca íntima. Tem também um aprendizado nisso. Porque nós somos imortais. Mas o que vai acontecer com a pessoa talvez seria um desencarne, por exemplo, porque fica doente, fica muito triste e tal. Mas até no momento do desencarne, no retorno ao mundo espiritual, está todo mundo evoluindo. Nós estamos evoluindo. Aqueles que aqui ficam estão evoluindo, aqueles que retornam ao mundo espiritual estão evoluindo. Não existe parada, não existe momento que vai ter assim, agora vamos dar uma descansada aqui, vamos ficar umas férias aqui. Não vai ter férias. Aliás, nós temos férias enquanto nós estamos aprendendo, né? Você pode aí ter os seus momentos de lazer, ter as suas buscas materiais que te satisfazem. Isso aí você pode fazer tranquilamente, está permitido. Se não fosse permitido, Deus não teria criado, por exemplo, as praias, que eu amo praia, né? Então eu vou dar exemplo como praia aqui. Para quem que nem a Val Kelly, nossa amiga que está lá no sul, lá, Deus não teria criado aquelas paragens lindas do sul, aquela serra gaúcha maravilhosa, com aquele friozinho. Não teria criado lá, por exemplo, para quem gosta de frio, lá, aquela serra catarinense, que às vezes até cai neve lá. Quer dizer, quem gosta tá lá, tá amando aquilo. Então, Deus proporcionou para nós e permitiu inúmeras oportunidades da gente se regozijar, se a gente gostar muito de estar aqui, de se sentir em férias. Só que chega um momento que as férias têm que acabar, porque nós temos que retornar ao batente, e não é o batente só material falando, aquele que a gente ganha o nosso pão de cada dia, mas é o batente do Covid, é o batente do parente de difícil trato, é o batente da enfermidade que surge, é o batente da dificuldade financeira, da perda de um ente querido. Então nós somos punidos naquilo em que pecamos. Está aqui no Evangelho. Ah, mas tem punição? Então Deus está punindo a gente? Olha, é uma palavra que Kardec usou para dizer assim, você vai experimentar as coisas que você andou mesmo realizando aí. Nós pecamos, nós cometemos equívocos. E para a gente aprender onde está esse equívoco, nós precisamos experimentar às vezes o mesmo equívoco. Então, por exemplo, eu como demais, eu bebo demais, eu vou ter que ter um probleminha físico nos meus órgãos, especialmente os digestivos, que vão fazer que se eu continuar comendo demais e bebendo demais, vai me doer muito, vai me dar vários problemas. Então eu preciso descobrir, eu vou começar a detectar que aquilo não está fazendo bem para mim. Eu começo a ter, por exemplo, má circulação nas pernas, eu começo a ver que
minhas pernas doem, parece que estão pesadas. Eu falo isso até com propriedade como fisioterapeuta aqui, que é a minha área, né? Olha, tá precisando movimentar mais essas pernas, hein? Tá precisando fazer uma caminhada, dar uma pedaladinha, pegar uma bicicleta. Mas não tá podendo sair de casa. Uma bicicletinha ergométrica, uns alongamentos, sabe? Fazer alguns exames aí, ver se tá tudo ok com colesterol, com diabetes, né? Que deixa o sangue aí mais adocicado e mais difícil de fluir, enfim. É preciso descobrir as nossas mazelas, que elas estão querendo nos transformar. Mas Deus não tinha um outro jeito não de educar a gente? Não tinha jeito mais fácil, não? Olha, eu acho que Deus tem alguns trilhões de anos já de experiência. Eu acho que essa deve ser a melhor. Eu acho que nenhum humano aqui, como eu, por exemplo, sou capaz de dar diretrizes diferentes àquele que me criou. Então, se é assim que é assim que tem que ser. É o melhor para nós. Se é assim que está ocorrendo, é porque é assim que vai trazer para nós mais lucros, mais lucratividade, mais rentabilidade. Vamos entrar na área da economia agora. É aqui que você vai investir R$1 e vai ganhar 10 depois, vão se converter em 10. Meu Deus, mas e essas doenças, essas dificuldades, essa minha dor, Olha, está tudo dentro do plano reencarnatório. Nós já sabíamos o que nos esperava. Mas eu sabia que ia ter uma pandemia dessa? Olha, é pouco provável que você não tenha sido advertido antes da pandemia surgir. Se a gente sabe, muitas vezes, até quem vai ser o nosso filho, antes mesmo da gente reencarnar, a gente já programa isso. Eu vou reencarnar lá em 1977. Aí, Estela, você reencarna mais ou menos lá em 1980, 79. Depois a gente vem e tal. Aí lá no ano 2016 vem a Lívia. Ela fica esperando lá. Porque está tudo planejado já. Na década de 50 já eu estava sabendo o que eu ia estar fazendo aqui em 2020. Ia perder os cabelos. Estava planejado já. E meus cabelinhos. Se bem que eu brinco sempre que meu cabelo era espiritual. Se vocês não estão enxergando aí, que vocês não têm mediunidade, tá? Mas ele tá aqui. Um dia que vocês me verem no mundo espiritual, vocês vão ver. Vou parecer o Slash do Guns N' Roses lá, no mínimo. Bom, vamos deixar de brincadeira e vamos finalizar aqui então a reflexão. Eu gostei muito dessa parte. Amor que me aflige porque quer me salvar. É um amor, gente. Assim como o pai, às vezes pode parecer muito mão firme, porque ele quer que o filho dele estude. Vai estudar, tem que estudar, meu filho. Senão você não vai ser ninguém na vida, você não vai aprender, vai ser uma pessoa aí largada pro mundo. Meu pai me oprime muito, ele me obriga a estudar. Ou então ele me obriga a lavar as louças aqui de casa. Eu falo, lógico, ele está querendo que você, além de colaborar, ele está querendo que você saiba guiar a sua vida. Se um dia ele não estiver mais aí, você sabe tocar a tua vida sozinho. Então, não tem malignidade. O pai que pega o filho e leva para ser vacinado, ele sabe que o filho vai sentir dor da agulhada. Como disse nosso amigo Acácio aqui agora há pouco, antigamente era aquela pistola Magnum 44, né, que vinha dar no braço da gente assim, ó. Rapaz, era uma metralhadora aquilo lá, e vocês lembram disso? Hoje em dia não tem mais isso, crianças agora é só uma agulhinha lá, pequenininha, pá, acabou, vai embora pra casa. O chorinho é mais de susto que de dor, né? Eu quando era moleque, eu tava naquela fila na escola, eles iam vacinar a gente na escola, ainda tu era assim também, na tua escola? Não tinha pra onde correr. Rapaz, eu olhava pra um lado, olhava pro outro, falei assim, pra onde que eu vou esconder aqui? Será que tem um buraco aí? Eu olhava aquele cara com aquela pistolona desse tamanho assim, de aço inox, vocês lembram disso, não? Meu Deus, esse cara vai ter que me pegar. E a professora, vem, ô Sander, vem cá, fila aqui, ó. Não, mas meu telefone tá tocando ali, meu celular. Imagina, 1980, no né? Português, claro, é assim, pensa numa fila da desgraça. Pai, nós tá na fila ali, ó. Mas tava ali assim, meu Deus, é hoje que eu volto pro mundo espiritual. Bom, na época eu não sabia de mundo espiritual, né? É hoje que eu morro. Que morrer, né? Será que o caixão tá pronto aí já ou não? Aí vinha aquele cara com aquela pistolona aqui, ó. Eu olhava até pro outro lado, assim, ó. Dava aquele... Nossa, gente. Aí eu pergunto pra você, foi ruim pra mim isso aí ou não? Foi na hora que eu não sabia das coisas, não tava entendendo, né? Naquele momento ali foi tenso. Mas e a proteção que eu tive de doenças? Deus está nos vacinando, meus amigos. As dificuldades e as lutas do nosso dia a dia são vacinas para nossa alma. Nenhum de nós está deixando de ser vacinado. Nós estamos na fila e Deus é amoroso. A vacina dói. Eu não entendo muito porquê. Às vezes na hora que ela entra queimando, né? Só que essa queimadura aí vai nos curar por dentro. Vai queimar aquelas coisas ruins que tem dentro de nós.
essa dificuldade que a gente está passando aí está nos transformando. Vamos usar o exemplo da pandemia aqui para finalizar? Essa pandemia aí está nos fazendo refletir mais. E são reflexões que vão nos fazer nos tornar pessoas melhores. Aí tem um número reduzidíssimo de pessoas, que até eu volto a citar aqui o Ronaldo Ocala, que tinha falado assim, que muitas pessoas vão ficar aí com medo, com pânico, não vão sair, vão ficar com depressão e tal. É um número pequeno, viu, Ronaldo? A maioria das pessoas vai renascer das cinzas mesmo, como a Fênix aí. Nós estamos na cinza aqui agora do Covid, da quarentena, de usar máscara, de fazer um monte de procedimentos aí. Mas nós vamos renascer, nós vamos nos fortalecer. Pode acreditar nisso. Tem um salve aqui. E a Estela vai ler um salve aqui final. Tem um comentário bacana da Carla e do Reinaldo aí depois que você vai ler. E o que o Oceander falou dessa fila da vacina, sabe que interessante também? Nós trazemos outra reflexão. No momento que você está vivendo uma aflição, eu não sei você, mas a gente tem, pelo menos eu aqui em casa, eu tenho filhos, meus pais moram comigo, tenho o Oceander. Eles estão vivendo junto com você. Como você está se comportando nessa aflição? Porque vocês percebem que na fila da vacina, se uma criança chora, as outras duas que estão aí vivendo a aflição mais próximo choram também. Então, às vezes, aplica 10 vacinas em 10 que não chorou, vai sem chorar a fila, né? É uma beleza. Como você está se comportando, você é um espelho para essas criaturas que estão ao seu redor. Se você está se debatendo, vai causar esse impacto também nas pessoas ao seu redor. Então, passa suas aflições com mais serenidade. O Sander vai ler comentários aqui dos nossos irmãos trabalhadores aqui de São José do Rio Preto, que é muito bacana. A Carninha Fazanelli, nossa dirigente, nossa mestra, nossa irmãzinha querida, colocou que assim, ó, nossa maninha, faz parte das nossas lições de vida encarar os deveres, entre aspas, como função natural da vida. Dentro do trabalho da família existem coisas agradáveis e desagradáveis. Se acolhemos apenas as prazerosas, negligenciamos o aprendizado integral. Vida plena é abrir os braços para tudo que tem dentro dessa experiência de agora. Apenas assim, com submissão ativa e corajosa, podemos viver em plenitude. Ela agradeceu nós aqui. Obrigado, irmãos amados. Ei, Carlinha. Leu aquela trovinha boa que ele gosta. E o Reinaldo Lopes Rodrigues, nosso querido reizinho. Não reclame, abençoe, não grite, agradeça. Pedro Silva nos alerta. Na hora do sofrimento, o grito de rebeldia é o fogo com que se queima as bênçãos que Deus envia. Pedro Silva no livro Trovadores do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meus amigos, se a gente encarar as nossas dificuldades como punições e como mazelas que são desnecessárias, nós estamos equivocados. São mazelas, são dificuldades sim, mas são necessárias. Estamos a caminho do aprimoramento. Quer ver um exemplo? Irmãos nós, né? Quando nos sentimos excessivamente humilhados, você não sabe o que falaram para mim. Você não sabe o tanto que me humilharam. Por trás de uma pessoa que se sente muito humilhada, às vezes tem um coração muito orgulhoso. Alguém que se acha assim praticamente inatingível. Então, sim, houve ofensa, sim, não estamos dizendo que não foi ofendido o indivíduo, não, ele foi sim, mas o tanto que ele se ofende demonstra o tanto de orgulho que ele sente também. Então eu preciso corrigir em mim os meus orgulhos, para que eu me ofenda menos. A Carla ainda vive brincando com a gente, aqui a nossa Carlinha. Você desculpa, eu demorei para responder teu WhatsApp, porque eu estava com outras coisas aqui. Ela está em outro, sabe, ela está fazendo 1000 coisas lá. Gente, se eu fosse orgulhoso, eu ia falar, mas tem que me responder 1 minuto depois no máximo, que eu mandei um WhatsApp. Põe interrogação, manda mensagem, gente, interrogação. Nós precisamos trabalhar os nossos defeitos, gente. As pessoas têm as dificuldades delas, mas nós temos nossos defeitos também. Se você exige que os outros te respondam, que os outros se tratem como um príncipe, o problema está em você. O problema está em nós. Vixe, se a gente for falar disso aqui, nós vamos fazer outro evangelho aqui. Vamos encerrar por hoje? Segue vamos. O bonde aí. Vamos seguir o bonde aqui. A Nai ainda. A Nai está trazendo aqui um alôzinho pessoal. A Nai sempre interagindo aqui, né? Como disse o Acácio aqui, estamos no esforço, né, Acácio?
Isso aí. E a pistola de aço inox que não persegue mais a gente, graças a Deus, Pra ó. terminar, o Aldo Nobre colocou uma mensagem bacana aqui. Vamos ler a mensagem do Aldo que está aqui na nossa fanpage aqui, da Rede Amigo Espírita. Aldo Nobre, sempre presente, ó. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao Criador? Pois é. Se eu tenho que ser submisso ao meu pai aqui, meu senhor Ademir de Oliveira Vesque, a minha mãe, e até as pessoas que eu considero, as pessoas que são, né? A gente sempre fala que respeitar os mais velhos, aqui a minha sogra, meu sogro, as pessoas que... Me respeitar. E a Estela, que é mais velha que eu, aqui 17 anos. Então, se a gente tem submissão e tem aí resignação com aqueles que sabem mais do que nós, e que, não como o professor Rodrigues mesmo, que é o nosso grande mestre aqui de Rio Preto, você imagina então, diante de quem nos criou, que tem uma metodologia perfeita, mas que aos nossos olhos muitas vezes parecem situações que são injustas. É injusto a gente pensar que Deus é injusto, isso sim. Leões íntimos que nos derrubam, inferno e teimosia, tem relação direta, disse a Carlinha aqui. É isso aí. E vamos finalizar com a nossa prece, porque a hora chegou, a hora tarda e não falha. E a Livinha acordou, eu já volto pós a prece. A Estela vai dar uma assistência aí para a Lívia. E fiquem aí que tem um monte de novidade. Fiquem aqui antes de terminar, depois que terminar a prece, por favor, não vão embora. Aguenta mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos aí, a gente já dá os recadinhos finais aí. Vamos lá? Então, o nosso assunto aqui hoje, nosso tema foi esgotado aqui, mas obviamente que há muito mais do que ser falado, mas o nosso tempo urge. Vamos à nossa prece. Então, lembrando do seu copo com água fluidificada, se você colocou aí perto já, pode ser uma jarrinha? Pode. Pode ser uma garrafinha plástica? Pode. Pode ser uma garrafa de vidro? Pode. Pode ser o bebedouro do lado aqui? Pode, mas é melhor que se fosse uma garrafinha e um copo, para ela ficar mais específica, né? Se for um bebedouro inteiro ali, mais gente vai beber aquela água. Não, mas o bebedouro é só meu. Eu falo, então pode, tá bom. Fica aí perto do bebedouro que a água vai ser fluidificada também. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, nosso mestre, divino amigo, irmão maior das nossas vidas. Mestre, é com muita alegria que nós hoje experimentamos um pouquinho mais das doces lições do Evangelho, que às vezes puxa a nossa orelha aqui, viu, mestre? Mas é uma puxadinha de orelha para fazer a gente olhar para o local correto a ser trilhado. Às vezes nós viramos a nossa cabeça e tendemos a seguir caminhos tortuosos, e aí vem a divina providência com aquela mão bondosa, mas uma mão firme, que, brincando aqui de sentido figurado, puxa a nossa orelha, mas vira o nosso rosto, mostrando qual o caminho correto a ser seguido. Senhor Jesus, diante do estudo de hoje, nós queremos aqui coletivamente nos comprometer a sermos mais resignados, mais compassivos, mais compreendedores de tudo que nos cerca, dos acontecimentos, dos fatos. E vamos tentar, mestre, com muito afinco, descobrir onde nós estamos falhando. Quando surgem as dificuldades, ao invés de nos desesperarmos, nós vamos, a partir desse momento, nos comprometer, mestre, a descobrir onde está havendo o equívoco de nossa parte, a fim de que nós sigamos caminho seguro e reto, nos encaminhando para paragens mais agradáveis, sempre dentro da tua linha da lei de amor que o Senhor nos ensinou, de sermos menos orgulhosos, menos vaidosos, menos prepotentes, menos ligados com forças malignas que fazem com que nós nos separemos das pessoas, e seguindo os teus propósitos, Senhor, de nos unirmos mais, de aceitarmos mais os nossos irmãos como eles são, de aceitarmos mais como nós somos ou como nós estamos. Com esse entendimento renovado,
aliviam-se as nossas feridas e nos programamos a nos fortalecer de tal modo que não sejamos mais feridos pelas nossas incompetências. Adquirindo essas competências, Mestre, ligadas à Tua lei de amor, agradecemos intensamente a Tua divina providência incessante e crescente. Agradecemos aos amigos espirituais, agradecemos aos amigos ligados conosco nessa grande corrente do bem, que possamos estar juntos por muitos anos, muitas décadas, a fim de experimentarmos uma existência recheada de algumas dificuldades, sim, mas com muitas lições, muitos aprendizados, muita força íntima. Quero abençoar a todos os nossos irmãos já no mundo espiritual, aqueles que retornaram recentemente, aqueles que estão ainda aborrecidos com essa transição, aqueles que aqui ficaram e que sentem falta dos seus entes queridos, que sejam abençoados. Aos nossos irmãos que retiraram a vida pelas próprias mãos, são os que mais precisam das nossas preces. Aqueles que estão enfermos, hospitalizados, aqueles que estão sentindo uma dor moral, um sentimento de solidão, sejam acalmados, abraçados por nós. Senhor Jesus, nós desejamos muito fazer parte dessa massa coletiva aqui que compreende os desígnios divinos e modifica em si aquelas ações ainda equivocadas que estão providenciando, por exemplo, que nós estejamos vinculados a essa pandemia, que possa ser brevemente descoberta essa vacina, que possamos ser vacinados e continuar nossa jornada, mas trazendo junto da vacina muitos aprendizados edificantes, melhorando significativamente a nossa vida, a nossa maneira de enxergar as coisas, sempre ligados ao Teu coração bondoso, a Deus nosso Pai, com o entendimento de que somos muito amados e estamos cada dia melhores, somos imortais, teremos inúmeras, todas as oportunidades que quisermos, mas que nós saibamos aproveitar todas elas, para que nós nos adiantemos e cheguemos a um patamar de felicidade que nós desejamos o quanto antes. Muito obrigado, Senhor Jesus. Permita-nos estar aqui novamente na próxima semana. Permita que eu, aqui, Oceander, abençoe cada pessoa, eu e a Estela. Abençoe cada pessoa que está conosco toda semana, com seu carinho, com a sua gentileza, com a sua amizade. Que essas pessoas possam se sentir nesse momento revigoradas na sua saúde física e espiritual, assim como nós nos sentimos agora, Senhor Jesus. Muito obrigado, Mestre, por mais essa oportunidade. Queremos caminhar no Teu passo, hoje e sempre, e que assim seja. É isso aí, meus amigos. Muito bom estar com vocês mais uma semana. Até a gente se emociona um pouquinho, o olhinho fica cheio d'água aqui, mas é porque cai um cisco aqui no meu olho, tá? Recadinhos finais da Estela, agradecendo nós aqui de antemão a presença de todos vocês aí.